E aí, beleza? Inventor Miguel aqui para falar de uma invenção que eu particularmente detesto, que são as impressoras, mas que são fundamentais, foram, né? Não sei se ainda são, mas foram fundamentais para a gente chegar até aonde nós chegamos hoje no mundo da tecnologia. Antes de falar da história das impressoras, eu vou contar uma história da minha vida pessoal. Depois que eu já tinha ali uns 5 anos de carreira, tinha sido estagiário, estava ali já como funcionário da empresa que eu trabalhava no mercado financeiro, fazia um sistema, um software em C, que calculava com 8 casas decimais de precisão a cota do fundo de investimento. Não era algo assim banal de fazer, as contas já eram trabalhosas assim. E eu estava lá um belo dia, sentado no computador, aquelas letras todas coloridas, né, típicas de um programador que está muito concentrado resolvendo ali uma conta matemática, tal, concentrado, e eu escuto ao fundo a voz do estagiário da área de economia, que tinha entrado há pouco tempo, chamando meu nome e perto ali da impressora. Então eu sabia que ele queria falar comigo sobre a impressora, eu vi que ele estava me chamando, Miguel, botei o fone, né? Miguel, Não que ô eu Miguel, escute alguma coisa, eu não consigo Miguel, trabalhar ouvindo música, mas botei o fone para Miguel, ele parar de encher o ô Miguel, saco. Ele foi aumentando, né, Miguel, é, Miguel, o tom da voz para que eu ouvisse. ô Miguel. Escutei ele pedir para outras pessoas me cutucarem, ninguém fez isso, mas ele foi até mim e me cutucou fisicamente, mexeu comigo. Não tem como eu fingir que não senti aquilo. Só que eu fui ficando irritado ao longo de todo esse processo, né? Então, sabe quando tem aqueles momentos que você pensa em muitas coisas, mas é num milésimo de segundo? Foi o que aconteceu. E a conclusão é que, bom, eu já estou aqui há 5 anos, ele é estagiário, ele é da área de economia, mas é a área principal ali do banco, sou da área de tecnologia, que na época, né, não era muito importante. Então eu levantei, eu falei, o que foi, né? E ele falou, o toner travou. E aí eu soltei os cachorros, falei que nunca tinha feito desatolamento de toner na faculdade, falei que não sei por que a área de tecnologia tinha que ficar resolvendo problema de toner, que é só abrir a impressora e trocar, que eu não tinha nada a ver com isso. Fiquei muito irritado, ficou todo mundo no escritório me olhando. Depois de um tempo, as pessoas começaram a rir, e desse dia em diante, todos os dias alguém no trabalho, nesse escritório específico, me interrompia, me cutucava para falar da porcaria do toner. Então eu tenho uma raiva de impressora muito grande, é um tipo de tecnologia de dispositivo que eu nunca uso e quando eu preciso não funciona. O toner trava, o papel atola, é sempre difícil de desatolar, e o toner suja, já me sujei várias vezes, né? Eu trabalhava de roupa social, tirava o toner, o troço vazava, né? Tipo essas cenas de filme, de comédia. Então eu não gosto de impressora. Mas a impressora é talvez o pré-computador. A impressora é o pré-computador. A impressora é uma espécie de computador sem tela. No momento onde não existiam telas, a interface que a gente tinha com as máquinas era por uma mídia de papel ou de superfície, né? Era de uma superfície que não podia se modificar em tempo real. Era o papel. Para falar das impressoras, eu tenho que ir lá para 1400 mais ou menos, na época que nasceu o Gutenberg. Johannes Gutenberg, ele nasceu na Alemanha. Ele é bem famoso, a invenção dele, a prensa de Gutenberg, é bastante famosa. E o Gugu, como ele era chamado pelos amigos da época, História baseada em fatos reais e pode não corresponder 100% com os ocorridos na época. ele era ourives. Ourives é uma pessoa, ouro, né? Trabalha com ouro. E especificamente ele trabalhava com moedas também. Ele lapidava desenhos em quadrados ou círculos de metal, no caso, ouro. Esse era o trabalho dele, ele passava o dia inteiro fazendo isso. Só que ele gostava de um vinho, então ele ficava ali trabalhando ali, fazendo as moedinhas, e no final do dia ia lá tomar um vinho com os amigos. Ele também era uma pessoa competitiva, gostava de aposta, e numa dessas, estava com os amigos ali visitando uma vinícola, observando como é que era o processo de fazer vinho. Ele era um sujeito muito curioso, via lá a prensa, né, que é daí que vem a prensa de Gutenberg. Ele via a prensa do vinho esmagando as uvas e saindo líquido. Começou a pensar, mas ao invés de sair um líquido, poderia sair um texto. E teve um insight. Ele teve um insight. E se eu pegar as moedinhas que eu lapido e lapidar em cada moeda uma letra?
colasse nessa prensa que esmaga a uva. Só que ao invés de esmagar a uva e sair a água, eu abaixo essa prensa com essas moedinhas molhadas numa tinta, num papiro, numa folha de papel. Eu não precisarei mais escrever à mão os livros. E ele fez uma aposta. Ele virou para a galera e falou: galera, olha só, eu aposto com vocês que eu consigo escrever mais Bíblias do que todos esses 100 escribas que estão ali transcrevendo Bíblia na mão em um dia. Um dia eles escrevendo, um dia eu escrevendo, eu vou fazer mais Bíblias do que eles. Ninguém acreditou. Você tá maluco, imagina. Ele voltou lá para a ourivesaria e construiu essa máquina que ele visualizou ali. E ele fez uma cartela, né, para cada página da Bíblia. Ele botou as letras ali na ordem que aparecia na Bíblia, numa mesa assim, né? Botou com as moedinhas na ordem, né? As letras cada moedinha era uma letra. Então botou as letras na ordem que estava cada página da Bíblia, para 42 páginas da Bíblia. Fez então 42 moldes como esse. Em cima de cada molde ele colocava uma tinta, jogava tinta, molhava de tinta e vinha, fechava assim, botava um papel, fechava a mesa assim com papel, o papel batia nas moedinhas. Quando ele levantava, estava impresso. Aquela página estava impressa imediatamente, instantaneamente, automaticamente. Como, por exemplo, as inteligências artificiais fazem, né? Elas automaticamente escrevem o texto. Mas lá atrás não tinha nem software, era uma coisa automática de hardware. E aí ele de fato ele conseguiu fazer, e ele fez as 42 primeiras páginas da Bíblia. Olha só que interessante, 42, eu não vou falar do número 42, pesquisa sobre o número 42 aí, mas ele fez 42 páginas. Tem uma escola chamada Escola 42, que eu acho muito interessante, inclusive, mas não é o tema aqui do vídeo. Ele conseguiu, ele fez aqui e criou a prensa de Gutenberg, que permitiu ali a produção em massa de livros, milhares e milhares e milhares de livros, antes de existir tela, antes de existir qualquer coisa, disseminou conhecimento. Foi, por muitos historiadores, um dos viabilizadores, aceleradores do Renascimento, Iluminismo, Revolução Científica, Reforma. Eu me lembro de estudar vários temas na escola que, de alguma maneira, se relacionavam com essa tecnologia da prensa de Gutenberg, que eu acho tão pouco, uma história tão bonita, né? Tão cinematográfica, como não tem um filme sobre a história do Gutenberg. Se você for pesquisar na internet, mal há registros sobre a vida dele. Algumas partes dela eu dou uma romantizada, tá? Mas poderia ser do jeito que eu estou falando, porque ninguém sabe. Você deve aí, ninguém sabe exatamente como foi. Mas assim, a ideia foi essa. Ele se inspirou ali na prensa do vinho, ele se inspirou ali na capacidade dele de fazer os tipos, os desenhos nas moedas para criar a prensa de Gutenberg, que depois virou a impressora. A outra ideia que teve depois, repara que a tecnologia é sempre uma coisa de dar escala, né? Ele queria dar escala para o processo de você escrever um livro. A mesma coisa que a inteligência artificial faz hoje, né? Dar escala para o processo de escrever, de criar. É muito curioso como desde o início a função da tecnologia meio que é inabalável e inalterável. E como influencia, como faz uma disrupção na forma como as pessoas vivem, como as pessoas aprendem, como as pessoas produzem, como as pessoas criam. Enfim, muito interessante. Eu sou muito, muito suspeito para falar. Mas depois veio isso foi se desenvolvendo, veio um sujeito de novo nessa visão de que a querer da escala, acho que também era um alemão. Ele ficou pensando que dava muito trabalho você ter que, né, levantar uma placa, abaixar, apertar, levantar de novo, trocar o papel, botar outro. Era muito trabalhoso fazer isso. E aí ele criou o cilindro, tá? Ao invés de você fazer aquela chapa plana, é como se você dobrasse aquela chapa, onde tinham as letras ali, e você coloca a folha, né? E a folha, ao passar pelo aquele cilindro, o cilindro tem aquela chapa com tinta e ela faz aquele carimbo, né? Meio que aquele carimbo na folha. Então é mais rápido, né? Você não precisa abrir nada. Você vai colocando as folhas, pega a folha, põe, pega a folha, põe, pega a folha, põe, pega a folha. Então, depois teve o cilindro, né? Impressão por cilindro. E depois uma outra curiosa, eu vou ver o nome aqui do sujeito, eu não posso esquecer, não posso ser injusto, mas entre a prensa de Gutenberg e o cilindro foram aí 4 séculos. A prensa de Gutenberg, século XV, só 4 séculos depois, no século XIX, o Friedrich, outro alemão, Koenig e Andreas Bauer criaram a prensa de cilindro.
E aí, no mesmo século, o Richard Cole criou a prensa rotativa, que deu início à imprensa. A prensa rotativa deu início à imprensa. A máquina, plugo na tomada, a máquina de impressão. Impressora. E depois foi se desenvolvendo jato de tinta, né, que é um nível de precisão que a gente consegue cuspir a tinta já como se fosse um grafite, só que numa escala microscópica, até a gente chegar aos dias de hoje, onde a coisa meio estagnou, né? Também a impressora, desde que começou a minha carreira, não teve nenhuma inovação na impressora. Mas para terminar esse vídeo, eu vou falar do futuro das impressoras, mesmo que elas tenham meio que estagnado. Mas para quem passou 4 séculos só na prensa, né? O que são 20 anos? Mas o futuro das impressoras é a impressão de coisas de órgãos, de casas, de objetos, peças, de carros, enfim, impressoras 3D, de alimentos, impressoras 3D. Postei um vídeo outro dia de um peixe que foi impresso numa impressora, uma tilápia artificial impressa por uma impressora 3D que as pessoas comiam. Então a gente já tem um movimento das impressoras 3D ganhando força há muito tempo. Alguns artistas, algumas empresas já fazem uso disso. No futuro, talvez a gente não precise comprar uma cadeira. A gente imprime a cadeira, a gente licencia o desenho da cadeira que algum artista faz e imprime a cadeira sob demanda. Precisa ser fabricada, ela é impressa. Prestem atenção nesse futuro da impressora que parece meio estagnado, mas eu acho que nos próximos anos a gente vai ver as impressoras imprimindo coisas e não só letras no papel. E vou terminar com essa pergunta. Você comeria alguma coisa que a impressora fez? Ou isso é estranho demais para a gente pensar? Eu já falei sobre 2 tecnologias emergentes do passado que não são mais emergentes hoje, mas foram muito disruptivas no passado, que é a máquina de tear de Jacquard, que é uma espécie de primeiro computador que existiu, e a máquina de lavar, que foi meio que uma primeira inteligência artificial que existiu. Vou colocar o link das duas aqui na tela para você acessar, se você quiser. Vale a pena ver essas histórias. Valeu, beijos, tchau.